Empresa no segmento de ar-condicionado automotivo, e eu fiz esse vídeo para passar algumas dicas para você a respeito da manutenção preventiva do sistema de ar-condicionado automotivo. Como você fazer essa manutenção de uma maneira inteligente que vai lhe garantir uma segurança e uma maior eficiência do seu sistema de ar-condicionado automotivo. Então eu trouxe um mapa do sistema mecânico do ar-condicionado automotivo para que você possa entender um pouco mais de como funciona esse sistema, para que depois eu possa mostrar nos componentes aquilo que deve se ter um cuidado na hora de fazer a manutenção. Ok, então aqui nós temos o mapa, nós temos o compressor, que seria então o coração do sistema, tá? Nós temos a tubulação, a linha de alta pressão é toda essa faixa em vermelho, tá? Nós temos a parte do condensador, que vai ser o responsável em fazer uma troca de calor e em transportar o gás no estado gasoso, trazer para o estado líquido, tá? Então vai ter essa troca. Nós temos aí então o filtro secador, que ele vai reter a umidade e as impurezas do sistema. A linha de alta pressão, que é a tubulação. A válvula de expansão, que vai expandir o fluido refrigerante que vai estar aqui no estado líquido. Então vai transportar para o evaporador, aonde que aqui vai haver uma troca de calor. O calor, seja o calor advindo da área externa do veículo ou de dentro do habitáculo, esse fluido refrigerante que está dentro do evaporador, ele vai absorver essa caloria, tá? E vai retornar pela linha de baixa pressão no estado de vapor, tá? O compressor vai bombar esse gás retornando para o condensador, que vai transportar novamente do estado gasoso para o estado líquido. Continuando o ciclo de operação, circulando nesse sentido aqui. É um sistema selado, tá? Dentro do sistema, o que tem dentro do sistema? Tem o fluido refrigerante, que é o chamado gás, que o termo correto de se falar é fluido refrigerante, mas eu vou falar em gás, que é uma linguagem mais simplista, mais popular, mais fácil de compreender. E também o óleo específico para o fluido utilizado no veículo, que hoje o fluido predominante é o Era 134A, que é aquele bujãozinho ali que tem o fluido dentro. Ok, então assim, ó, pessoal, na hora de fazer a manutenção preventiva, digamos assim, vou fazer uma pergunta agora para vocês. Quantas vezes por ano você troca o óleo do motor do seu carro? Algumas vezes no ano, ok? Quantas vezes você faz geometria no seu carro durante o ano? Algumas vezes também, né? Dependendo da quilometragem que você faz durante um ano. Ok, e o sistema de ar-condicionado automotivo? Quantas vezes você faz manutenção ao ano? Com que frequência? Ok, mas qual é essa manutenção? O que é verificado? O que precisa ser realmente verificado no momento da manutenção preventiva? Então eu vou falar de alguns itens. O primeiro deles, que inclusive algumas pessoas acabam falando em trocar o gás. Não é necessário justamente trocar o gás porque ele não perde suas características, ok? Então simplesmente ele passa nesse processo aqui, ele passa do estado gasoso para líquido e do estado líquido para gasoso. Tá? Então ele tem uma transformação no estado físico dele, ok? Então assim, ó, pessoal, trocar o gás não seria necessário porque não perde a característica. Quando o veículo apresentar uma baixa carga de gás no sistema, o que pode ter ocorrido aí? Ele pode ter ocorrido um vazamento grande, ou um micro vazamento, ou então se alguém desconectou algum componente do sistema, que pode ocorrer também, tá? Agora, o gás sumir do nada não existe, ok? Então, se vazou o gás, ou porque tem vazamento, ou foi desconectado alguma conexão do sistema, ok? Como que o mecânico deve proceder nesse momento? Ele tendo equipamento recolhedora ou estação recicladora de gás, para se certificar que a carga esteja fora do padrão, ele vai recolher esse fluido refrigerante do sistema, o gás, e vai pesar. Todos os veículos têm um peso ideal
né, estabelecido, que foi calculado quando foi desenhado o sistema por um engenheiro que estudou para isso, né? Então, toda a recarga de gás que esse profissional for fazer, você se atenha ao detalhe se ele vai utilizar uma balança ou uma estação recolhedora que vai pesar o peso adequado, ideal, que é recomendado pelo fabricante. Se ele colocar gás a mais além do peso, vai correr o risco de acabar comprometendo a vida útil do teu compressor, que é esse componente aqui. Então se atenham a esse detalhe. Jamais se faz uma recarga de gás sem pesar o gás que for colocar no sistema. Outro ponto interessante que deve se cuidar, se ter esse atento a esse detalhe, que é a questão do rolamento da polia do compressor, ok? Esse é um componente muito importante pelo seguinte: se chegar a trancar, você vai poder ficar empenhado na autoestrada, pelo seguinte fato. Aqui nós temos um compressor da marca Delphi, tá? Essa polia aqui, ela gira 100%, ligou o motor do veículo, o ar-condicionado estando ligado ou não, essa polia aqui vai estar girando. Então esse rolamento ele vai trabalhar sempre. O veículo vai estar parado na sinaleira, o motor ligado, o rolamento vai estar girando. E esse item aqui, em anos, mais de uma década trabalhando na área, eu percebi que em muitos casos chegava o veículo com um problema na oficina e nunca tinha sido verificado esse componente. Então vai para o mecânico às vezes, trocar correia dentada, trocar tensor, trocar óleo, e não se atém a esse detalhe aqui, até mesmo em algumas oficinas de ar-condicionado automotivo. Eles não verificam esse ponto aqui, que é muito importante. O que acontece quando há o desgaste desse rolamento aqui? Eu vou mostrar para vocês, eu vou retirar alguns componentes aqui, para que vocês consigam entender melhor. Então, essa polia aqui, ela começa a vibrar quando o rolamento já passou da vida útil dele. Ela começando a vibrar, o que ocorre aqui? Aqui está o rolamento. Aqui nós temos uma bobina. Essa bobina, ela cria um campo magnético quando você aperta o botãozinho lá no painel para acionar o sistema de ar-condicionado, tá? Com a vibração, essa polia aqui, ela vai acabar roçando na bobina, que foi o que aconteceu nesse caso aqui. Então, o que é uma bobina? Ela tem um rolo de fio aqui dentro, é isolado através do verniz. Ele vai acabar superaquecendo, vai derreter o verniz, vai entrar em curto, vai queimar a bobina. Mas o que mais acontece de problema nesse caso? Aqui no mancal dianteiro do compressor, com o atrito que esse rolamento acaba gerando, ele cria um desgaste. Dá para perceber no vídeo o desgaste que gerou aqui, e acaba condenando inclusive o mancal do compressor. Então ele gera um gasto muito mais elevado e, dependendo da situação, pode trancar na autoestrada, e a correia que faz girar essa polia do compressor, na maioria dos casos, é a mesma correia que faz girar a bomba d'água, que faz girar a bomba da direção hidráulica, que faz girar o alternador. Então o usuário acaba ficando empenhado por um problema de falta da manutenção correta do sistema de ar-condicionado, ok? Então se atenham nesse detalhe. Sugestão nossa: a cada 70 mil quilômetros troca-se o rolamento da polia do compressor, ok? Outro detalhe muito interessante de prestar atenção na hora da manutenção, que é a questão do filtro de gabine. Aqui nós temos demonstração de um filtro saturado, tá? Então vocês podem comparar aqui com um filtro novo. Agora aqui tem um detalhe bem interessante. Não basta apenas trocar o filtro sem fazer uma higienização do sistema, tá?
A higienização no sistema pode ser feita como? Pode ser feita através do spray higienizador, pode ser feita através de um aparelho nebulizador, tá? Pode ser feito com ozônio também, ok? Mas em alguns casos será necessário a remoção do painel, tá? Porque existem alguns veículos que não possuem filtro de cabine, ele já sai de fábrica sem o filtro, então acaba acumulando uma sujeira nesse componente aqui. Então assim, pessoal, em alguns casos em que houver contaminado o sistema externo do evaporador, como nessa área aqui, eu acredito que vocês consigam ver, tem bastante sujeira impregnada aqui na parte externa do evaporador, uma simples higienização feita através de um spray, de um nebulizador ou um sistema de ozônio não vai ser suficiente. O odor ele vai continuar, ok? Então vai ser necessário remover o painel do veículo para sistemas com caixa evaporadora abaixo do painel, remover essa caixa, desmembrar ela, retirar o evaporador e lavar a parte externa dele. Depois sim, montar novamente e passar um produto nos dutos, na parte interna da caixa evaporadora. Sistemas que têm a caixa evaporadora na parte do cofre do motor, não é necessário remover o painel. Aí remove pela frente, lá pelo cofre do motor, ok? Outro ponto interessante que também nós sugerimos trocar a cada 70 mil quilômetros, tanto o filtro secador, ou o sistema que utiliza o acumulador secador, ou o sistema que utiliza a bolsa de silica. Todos os componentes com a mesma função, que é reter a umidade e as impurezas do sistema, ok? Então assim, ó, pessoal, são pequenas dicas que podem fazer uma grande diferença. Na hora de você fazer a manutenção, o valor pode se tornar até um pouquinho mais elevado, mas a médio e longo prazo você vai economizar, porque você vai poder viajar com segurança, você vai ter uma melhor eficiência e eficácia do teu sistema de ar-condicionado e vai ficar mais tranquilo, ok? Mais 3 dicas que eu quero deixar para vocês nesse vídeo, depois nós vamos fazer outros vídeos com mais dicas, são essas aqui. A questão do aspecto visual externo das mangueiras, devemos se ater a esse detalhe aqui. Se tiver com vestígio de ressecamento ou manchas de óleo, é porque a mangueira já está condenada, ok? A questão da correia, tem alguns sistemas de ar-condicionado automotivo que tem uma correia individual só para o compressor, ok? Então às vezes ele começa a patinar porque a correia já perdeu a tensão dela, ela está floxa por desgaste, entendeu? E a última dica que eu vou deixar nesse vídeo, ela vai falar a respeito do óleo do sistema de ar-condicionado automotivo, que é um ponto muito bacana, muito importante você se ater esse detalhe, né? Por exemplo, ocorreu um vazamento no sistema. O que tem no sistema? Tem o fluido refrigerante e tem o óleo de lubrificação. Em média, nos veículos leves, o sistema utiliza em torno de 150 ml de óleo. Alguns veículos um pouco mais, alguns veículos um pouco menos. Dependendo da linha, se for a linha de alta, por exemplo, a tendência é vazar mais óleo. E o que vai acontecer? Ao trocar o componente, ao corrigir esse vazamento, se o profissional que estiver fazendo essa manutenção não repor o óleo do sistema, o que vai ocorrer nesse caso? O compressor ele vai começar a ter um desgaste, porque ele vai trabalhar com óleo abaixo do nível. Então esse desgaste, os primeiros sintomas vai ser um ruído que vai apresentar no compressor. Ele vai começar a liberar uma limalha de aço no sistema que vai contaminar todo o sistema e por final vai acabar trancando esse componente aqui. Em alguns casos gerando gastos aí em torno de R$2.000 de prejuízo por uma manutenção inadequada. Então se atém muito a esse detalhe. Pessoal, agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Para quem quiser continuar acompanhando mais vídeos, mais dicas
Vai ter um vídeo que nós vamos lançar como você não ser enganado na hora de fazer uma manutenção de ar-condicionado automotivo, que infelizmente existem pessoas que agem de má fé, e também dicas para profissionais da área da mecânica que já trabalham, alguns com manutenções de baixa complexidade, outros com média e alta complexidade, algumas dicas de como garantir um serviço de excelência e também maximizar os lucros de dentro da empresa. Como nós temos uma experiência de mais de 10 anos na área, ministramos cursos aí para alunos aí que vêm de sul a norte do país fazer a formação conosco, então nós temos uma bagagem muito boa para oferecer ao público, né? Então, por favor, quem puder estar compartilhando esse vídeo aí, deixando o seu endereço de e-mail na parte dos comentários ali, nós vamos estar enviando mais vídeos, recompensas digitais para você estar se beneficiando dessas informações. Um abraço a todos e até mais!